Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer o estudo a respeito da resistência elétrica. Na videoaula anterior, nós falamos a respeito de outras duas grandezas elétricas, que foram a tensão e a corrente elétrica. E hoje vamos falar a respeito da resistência elétrica. O que seria a resistência elétrica? É a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica. Então, é a dificuldade gerada pelo elemento com relação à passagem da corrente elétrica por seu interior. Tá? Então, o cálculo para a gente determinar os valores de resistência é determinado pela primeira lei de Ohm, que nós vamos estudar aí durante as próximas videoaulas. Tá? E a unidade dessa grandeza elétrica ela é medida em ohms. Tá? Então, é dessa forma que nós escrevemos e também tem esse símbolo aqui que é a letra ômega. Tá? Que a gente pode também representar aí a unidade dessa grandeza. Tá? Então, só para vocês terem ideia, o aspecto físico do componente, resistores são esses elementos aqui, onde nós temos aí vários valores, vai depender muito do que nós vamos montar aí nossos circuitos, então nós precisamos determinar o valor da resistência elétrica adequada para o nosso circuito, que é isso que a gente vai estudar aí durante os próximos vídeos, tá? Então aqui só para detalhar para vocês, o que seria a resistência elétrica, então vamos imaginar, esse daqui é a simbologia, então quando vocês visualizarem esse símbolo aí nos diagramas elétricos, saibam que é referente à resistência elétrica, aos resistores, então seriam esses elementos aqui, ou algo parecido com isso. Então aqui, lembrando um pouquinho das teorias, que a corrente elétrica é a circulação de elétrons por um condutor. Então quando ele chega nesse ponto aqui, vamos imaginar que nós temos várias bolinhas aqui, e o elétron ele tem que achar o melhor caminho para ele circular, para ele sair do ponto negativo, por exemplo, até chegar no positivo. Tá? Então, isso nós podemos perceber que ocasiona uma dificuldade na passagem dele. Então, quanto mais complicado, vamos dizer assim, for a passagem do elétron do ponto A para o ponto B, nós consideramos que a resistência aumentou, tá? Então, isso que seria a resistência elétrica, tá? E daí tem um outro efeito também que acaba ocorrendo aqui, Quanto maior a dificuldade, a gente acaba tendo o efeito da geração de caloria dentro do componente. Tá? Que isso nós vamos ir detalhando aí, algumas aplicações, tá? Durante as nossas próximas videoaulas. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da detecção do valor ôhmico desses resistores. Então nós temos aí uma forma mais simples de determinar o valor da resistência dos resistores, utilizando o multímetro na escala de medição de resistência, também chamado de ohmímetro. Então, vamos dar uma olhada aqui na figura abaixo. Nós temos aqui o nosso resistor, e aqui, para que eu saiba o valor de resistência que está no meu, que vale esse componente, nós colocamos o nosso ohmímetro, o nosso multímetro na escala de resistência, em forma de conexão em paralelo com o nosso componente. Aí um cuidado que nós temos que lembrar, sempre que possível, retirar o componente da placa, para que a gente tenha certeza que não esteja ocorrendo nenhuma interferência do próprio circuito na leitura. Daí aqui nós saberíamos certamente qual é o valor da resistência do componente. Tá? E outro ponto importante, que o componente aqui não pode estar sendo alimentado por nenhuma fonte. Tá? Então ele tem que estar sem alimentação nenhuma e daí sim nós podemos realizar essa medição. Aí lembrando das escalas, tem que fazer os ajustes corretos aí, das escalas para que a gente consiga realizar a leitura de forma correta. Aí uma segunda forma também de determinar a resistência dos resistores é utilizando uma técnica chamada de código de cores. Se a gente analisar aqui, vamos analisar a imagem acima, onde nós tínhamos os resistores. Aqui nós temos vários anéis ao redor do resistor de forma coloridos.
Esses anéis, eles representam para a gente a resistência elétrica através das cores. É conforme as tabelas abaixo que eu vou mostrar para vocês aí alguns exemplos. Tá? Então, uma forma também de se determinar a resistência dos resistores é sabendo, né, os valores dessas variáveis aqui, né, desses anéis aqui, na forma numérica, e efetuar o cálculo, que vai ser mostrado na parte de baixo agora. Tá? Então, seria aqui, tá, o código de cores. Vamos imaginar esse exemplo, onde nós temos aqui, né, um resistor, e eu tenho a primeira faixa vermelha, segunda faixa verde, terceira faixa laranja e a quarta faixa prateada. A tabela, né, de resistores, né, de cores, né, ela seria desta forma. Então, cada cor ela tem um valor. Então, por exemplo, a faixa preta, né, ela considera o dígito 0, a marrom, dígito 1, vermelha, dígito 2, vai até a branca, que é o dígito 9. E também, né, estas cores aqui, ela pode representar para mim o fator de multiplicação. Né? Lembrando a história lá, o conceito da base 10. Né? Então, dependendo, né, da cor que nós estamos vendo no fator, no item de multiplicação, né, nós vamos ter que multiplicar o resultado obtido aqui por 10 elevado à primeira, 10 elevado à segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Tá? E nós temos também o que nós chamamos de tolerância, que é a faixa onde o valor de resistência pode variar. E também é representado por cores lá no nosso componente. Então, caso ele tenha uma faixa dourada, a tolerância é de 5%. A prateada, de 10%. E as sem cores, né, seria a tolerância de 20%. Tá, então, vamos voltar naquele exemplo, só para que a gente consiga, né, montar o nosso valor de resistência. Então, baseado nesses itens aqui, né, vamos escrever os números. Então, a faixa vermelha, quanto que ela vale? Vale 2. Então, vamos colocar o número 2 aqui, só para que a gente não esqueça. A segunda faixa é o verde. Então, a faixa verde, número 5. Então, vamos colocar o número 5 aqui, ó. Tá? E agora vamos verificar o exemplo aqui, ó, o que acontece. Tá? Então, aqui, ó, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que adicionar os números, né? Então, primeira faixa vermelha vale 2, a verde vale 5, aí a laranja, né, só para a gente complementar, né, tá o número 3. Então, vamos confirmar aqui na tabela, exatamente, ó, o número 3, então vamos colocar o número 3 aqui. E aqui a quarta faixa é uma faixa prateada, então eu sei que essa última faixa aqui, ela é a tolerância, né, que é a faixa prateada. Então, quanto que vale? A faixa prateada é 10%. Então, aqui nós vamos colocar o valor de 10, né? 10%, que vai ser em porcentagem aqui. Então, se esse item é o porcentagem, esse anel aqui está representando para mim o fator de multiplicação. Então, eu vou colocar um M aqui, ó. Então, ele é a base 10. Então, esse valor que eu estou montando, ele vai ser elevado a 10 elevado à terceira. Tá? Então aqui, né, depois, quando a gente já conseguiu coletar todos os dados, é só a gente montar, né, o nosso valor de resistência. Então, a cor vermelha, ela está aqui, então eu coloco 2. O verde está aqui, ó. Então, o número 5. 10 elevado à terceira, né, que é a cor laranja, então ele, ó, é elevado à potência. E o último, né, que é o prateado, só movimentar um pouquinho aqui, é a tolerância. Então, esse seria 10% deste valor ômico. Então, 25 elevado a 10 à terceira daria 25.000. Tá? Então, o que acontece, né? O que seria a tolerância, para vocês terem ideia, né? O nosso valor de resistência baseado aqui no código de cores, ele seria, né, a faixa de resistência seria entre 22.500
tá? Que eu poderia acrescentar, né, os 10% de tolerância, ou 22.500, né, que aqui eu estou subtraindo, perdão. Então aqui, né, eu estou subtraindo 10% deste número aqui, tá? Então eu vou ter os 25, né, eu tiro os 10%, subtraio, eu vou ter o valor de resistência que vai variar de 22.500 até 27.500. O que seria esse 27.500? Seria a tolerância de 10% acrescida no valor da resistência. Então, esse seria a faixa, né, que o meu resistor pode assumir de valores, tá bom? Então, seria desta forma, né, que a gente poderia determinar também a resistência elétrica, além de medir com o instrumento. Aí um outro exemplo que nós temos aqui para vocês, né, que é o resistor de 5 faixas. O que ocorre, né, com o resistor de 5 faixas? A gente acaba acrescentando, né, um terceiro número no valor da resistência. Lembra que na faixa, quando o resistor tinha 4 faixas, a gente tinha 2 algarismos? Então agora nós temos 3. Tá? A quarta faixa seria o fator de multiplicação e a quinta faixa seria a tolerância. Então o método continua sendo o mesmo, só que agora eu vou acrescentar mais um número. Tá? Então aqui eu continuo com a mesma tabela, né, os mesmos valores. Tá bom? E aqui vamos pegar um exemplo aí para a gente ter como base. Então, um primeiro resistor aí com a faixa violeta, que vale 7, segunda faixa amarela, vale 4, e a terceira faixa azul, que vale 6. Marrom, que seria a tolerância, vezes 10, e o prateado, que é a tolerância de 10%. Montando este valor de resistor, né, na sequência do primeiro para o último, nós temos esse número aqui, ó, 746, né, se a gente analisar aqui, ó, né, 746 vezes 10, mais ou menos 10%. O que me resulta neste valor aqui, ó, 7.460 ohms, com tolerância de mais ou menos 10%. Então, seria desta forma, né, que nós conseguiríamos determinar a resistência dos resistores através do código de cores. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!